A morte de Jesus foi para trazer a vida a todo aquele que crê na obra realizada pelo Filho de Deus naquela cruz. Na cruz, nele nós estávamos morrendo e morremos com ele. Podemos dizer que a morte de Jesus é a nossa morte e a ressurreição de Jesus a nossa ressurreição. Sem a cruz não houve a morte, não haveria a morte, nem de Jesus, nem a sua e nem a minha. A cruz foi essencial para isto e é um dos símbolos do cristianismo. A cruz, foi na cruz em que nosso velho homem teve fim. A nossa raça adâmica se findou no último Adão, que é Jesus, como está escrito. Romanos 6,6 diz que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito. E aí nós sabemos que o significado da crucificação é morte. E se fomos crucificados com ele, logo nós entendemos que morremos. Como está escrito, Romanos 6,7, diz que quem morreu justificado está do pecado. Quem morreu. Se você crê no que Deus está a dizer no seu Evangelho, a revelar na sua boa nova, se você receber isso, você usufruirá pelo milagre do novo nascimento, que é a nova vida, que é a regeneração, que é o lavar renovador do Santo Espírito e regenerador do Santo Espírito. Se você não crê, você precisa crer. Não vale para a morada e a vida eterna nas regiões celestiais a religião, o conhecer Jesus sem crer, sem viver nele, e ele em quem diz crer. Não há a vida de Cristo. Eu sei que as pessoas querem que Jesus os receba e que eles testifiquem de Jesus pela obra da pessoa para Deus. E não é a obra da pessoa para Deus, ou das pessoas para Deus, nem do judeu, nem do gentil. Não é a obra de nenhum dessas pessoas. Há um judeu que a obra é necessária para todos os povos crerem, que é a obra do judeu, do Nazareno, Jesus Cristo. E qual foi a obra dele? E qual é a obra dele? E o que é a obra de Jesus? A obra dele foi o Verbo, que é Jesus, a palavra, que é Jesus, que é o Espírito,
ser feito carne. Carne semelhante a esta nossa aqui. Nascido debaixo da lei, sobre a lei. Não com o pecado, mas sem o pecado. Porque Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. E o Filho de Deus é sem pecado. Ele diz isso em 2 Coríntios 5:21. E ele não tinha pecado. Não conheceu o pecado em algumas versões. Não conheceu, que é o mesmo. Pecado. Mas foi feito pecado por nós. Por quê? Essa é a obra de Jesus. Por Deus, o Pai, o Espírito, na carne, condenou o pecado. Obra de Jesus. Essa é a obra de Jesus. Condenou. Agora eu preciso crer. E aí a palavra entra dizendo que eu preciso ouvir continuamente para crer. E crendo, eu usufruirei desse benefício que foi salvar, ou salvação, ou redenção, ou regeneração, ou novo nascimento, ou conversão, ou crente, nova criatura, nova criação. É tudo uma coisa só. O homem novo. Você ouviu o Evangelho, receba e usufrua. Não, mas eu tenho que estar num regime, num sistema, numa coisa assim. Você tem que estar em Cristo. Porque a Bíblia é clara. Ela diz que quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Quem está em Cristo? Quem? Quem está em Cristo. Isso é outra vez a obra de Cristo, a obra de Jesus. Por quê? Porque ele disse que quando ele fosse posto no madeiro, entre os céus e a terra, ele atrairia todos. João 12:32. Todas as pessoas seriam atraídas. Quem é esse todo? Toda a raça adâmica. E agora eu preciso ouvir isso e receber isso. E ter isso. Está em Cristo. É dessa forma que eu estou em Cristo. Ele me colocou nele. Me atraiu nele e me colocou nele. Por que eu? Porque eu sou um pecador. E aí o pecador é atraído a Cristo e incluído em Cristo para que o pecado seja eliminado, extraído da pessoa. E não é só o pecado que é extraído da pessoa, também o coração velho, o homem velho. É o que o Ezequiel diz no capítulo 37. Ele diz que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Extrai. Tira o espírito torto e põe o espírito reto. Extrai o espírito torto e põe um espírito reto. Isso é obra de Cristo. Não é eu que faço isso. E nem as religiões que fazem isso, nem os profetas, nem os apóstolos. Só um dos profetas fez isso, que é Jesus, o Nazareno, o Galileu. Ele fez isso. Lógico que para isso foi preciso dele ser tirado. Ele dá para receber. Ele se deu a si mesmo, se doou, porque
a dívida que devíamos, não podíamos pagar, não tínhamos condições de pagar nunca. Então ele se doou-se gratuitamente para pagar a nossa dívida, a minha e a sua, que era impagável por nós. Então o Filho de Deus, que é Deus, ele disse isso claramente: quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Ele disse isso claramente. E aí, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o Evangelho diz, a boa nova: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo. Então, o Evangelho deve ser anunciado para que as pessoas ouçam e decidam nascer de novo ou não. Sem o novo nascimento, aí é complicado de entrar no céu, porque não tem como. Eu sei que nesses dias atuais todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem não nascer de novo vai para aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É preciso a regeneração, é preciso o novo nascimento. Eu preciso saber disso, preciso, além de saber, receber e ter isso em mim vivendo. E parece fácil a gente falando, mas não é, porque primeiro que a gente desconhece isso. E aí primeiro a gente tem que achar, encontrar, conhecer isso. Depois que conhecer, crer, receber e viver. Até o fim de todas as coisas nessa posição que nós estamos, que é a carne. Mas aí depois receberemos um corpo que será incorruptível, não se corromperá, não morrerá. Isso eu estou partindo além da promessa, né? Porque nós temos uma promessa de que se Jesus vier hoje, os que estão de pé não voltarão à morte, não irão ficar lá um tempo, um bom tempo. E que tempo é esse? É o tempo de saírem para o grande dia e morrerem a segunda morte. Isso as pessoas que faleceram na perversidade, na incredulidade, na idolatria, nas porcarias deste mundo. Glória a Jesus Cristo, louvado seja o Rei.